Boa noite, mãe. Boa noite, tia. Boa noite, pai. Tudo certinho aí, meu povo? Tá na praia ainda, mãe? Fala, Petros. Caramba, esse cara tá focado, viu? Vou te contar. 16 anos, tô vendo todas as lives aí. Tá de parabéns. Boa noite, Luciane. Tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar, tá? Esperar só mais uns 5 minutinhos aí. 2, 3 minutinhos, na verdade. É só na hora de dormir. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Já começo. Boa noite, Fabi. Boa noite, tia. Boa noite, Nath. É Natália? Eu acho que é da ABC Aprendiz. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, vamos começar então. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o programa Jovem Concursado. Aqui nós discutimos todos os detalhes da sua jornada até a sua conquista da liberdade financeira por meio do concurso público. E o tema do episódio de hoje, pessoal, é como continuar focado na sua liberdade financeira, mesmo sem o apoio de seus amigos e de seus familiares. Tá? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Obrigado, Fabi. Lucas, deixa suas lives salvas no feed, assim se alguém não conseguir acompanhar a live é só ver o seu perfil. Boa, Petros, obrigado. Vou fazer isso, tá bom? Se eu não dormir, tia? Por quê? Dormi. Dormi bastante aí. Boa noite, prima. Boa noite, Sara. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Darlene. Pessoal, por que continuar focado mesmo quando nós não temos o apoio de nossos amigos nem familiares? Vou contar uma pequena história para vocês. Eu lembro de quando eu estava no meu curso de jovem aprendiz, eu estava descobrindo esse mundo do concurso público. E cara, eu achei sensacional, sensacional. Principalmente para nós jovens que estávamos começando, né, na vida profissional. E a ideia de você conseguir alavancar na sua carreira em 2, 3, 4 anos e ter estabilidade no final
era uma coisa que me agradava muito, que era muito atrativa. E sabe quando a gente está empolgado com uma ideia que a gente quer compartilhar para todo mundo? Foi isso que eu comecei a fazer. Então, eu tinha um grande amigo nesse ABC Aprendiz, no Patrulheiros Mirins, no caso. E eu fui falar pra ele, cara. Fui falar, olha, fulano, imagina se nós começássemos a estudar para concurso agora, aos nossos 17 anos. E ao mesmo tempo a gente fizesse um tecnólogo e ficasse 3 anos só estudando para concurso. Cara, com os nossos 20, 21 anos a gente já poderia ter estabilidade, já poderia ter um cargo público que pagasse mais de 5, 6, 7 mil, 8 reais. Cara, eu falei isso com brilho nos olhos. Eu lembro, eu juro pra vocês que eu desenhei um mapa assim que seria da nossa trajetória. Desenhei assim pra ele. Aí ele olhou, pô, bacana, Lucas, uma ideia interessante. Aí mudou de assunto. Caraca, eu fiquei 5 minutos explicando pra ele, com toda aquela empolgação, e ele, tipo, simplesmente ignorou. Até prestou atenção, o mapa da vida que eu mostrei pra ele. Até prestou atenção, mas depois falou, ah, legal, bacana, e aí ignorou. Mas enfim. Depois, quando eu já estava trabalhando na CUP, mais uma vez eu fui compartilhar o meu objetivo. Ali eu já estava estudando para concurso. E aí eu quis compartilhar com meu amigo, para que ele também melhorasse de vida, né, daqui a alguns anos. E fui compartilhar essa ideia com ele. E o que eu esperava? Que ele tivesse a mesma empolgação do que eu. Que ele falasse, pô, que bacana, cara, realmente vale muito a pena. Eu acho que eu vou pesquisar mais um pouco sobre isso e a gente continua conversando. Cara, ele olhou pra mim e falou, esse concurso é muito difícil, né? Não sei, eu já ouvi falar muito mal de concurso público. Concurso público, pelo que eu já ouvi falar, é só pra alguns, só pra gênio. E mais uma vez, não me ouviram. Foi aí que eu tirei a primeira lição da vida. Pessoal, as pessoas não vão te ouvir se você não tiver resultados. Não vão te ouvir. Algumas nem ouvem quando você já conquistou seu objetivo. Imagina quando você ainda está no começo, você não fez nada. Então fica aí a primeira lição para vocês. As pessoas não vão te ouvir se você não tiver resultados. Então vocês imaginam se... Boa noite, RTX... Gente, depois vocês me falam o nome de vocês, por favor, que eu não consigo saber, tá? Opa, boa noite, Theo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então essa é a primeira lição, tá? Se você não tiver resultados, as pessoas não vão te ouvir. Então você imagina, eu estava no Jovem Aprendiz, nem tinha emprego ainda, e aí eu estava falando para um cara que daqui a 2, 3, 4 anos a gente poderia conquistar um cargo que pagasse mais de 5, 6, 7 mil reais e ainda tivesse estabilidade. Óbvio que ele não ia me ouvir. Óbvio que ele não ia me ouvir. Mesma coisa com o cara da CUP. Provavelmente pensaram que eu estava louco. Provavelmente. Agora, vocês sabem a diferença entre o louco e o gênio? Alguém aí sabe me dizer? Boa noite, Lúcio. Boa noite, Carol. Boa noite, vô. Tudo bem? Pessoal, a diferença entre o louco... Os loucos confundem os sábios, Lucas. Isso é verdade. Mas aplicando nesse contexto que eu estava falando, a diferença entre o louco e o gênio é o resultado.
Enquanto você não tem resultado, você é louco. Depois que você tem resultado, nossa, você é o gênio. Então essa é a diferença entre gênios e loucos, tá? Então, aplicando no meu caso aqui, quando eu estava no Jovem Aprendiz falando sobre isso, eu era o louco. Quando eu fui aprovado nesse concurso aos meus 21 anos, nossa, você é um gênio. Você é muito inteligente. Mudou a perspectiva totalmente, né? Então, eu queria deixar essa lição para vocês. As pessoas não vão te ouvir se você não tiver resultados, tá? Então, o que eu vejo muitos de nós errando? Muitos de nós. Quando a gente inicia um projeto, seja no concurso público, seja na academia, seja algum trabalho novo, seja querer aprender inglês, a gente sente aquela empolgação e a gente quer começar a contar para todo mundo. Aí conta para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para a avó, para o avô, para o papagaio e até para o cachorro. E você fala assim, imagina, você chega para a pessoa e fala, vou estudar para o concurso que paga mais de 5 mil reais. E você vai e fala isso para uma pessoa que já tem o dobro da sua idade, às vezes o triplo, e não conseguiu essa remuneração. Então é óbvio que não vão te ouvir. Óbvio que a pessoa vai falar, esse cara tá maluco, esse cara não sabe do que tá falando. Então, eu queria compartilhar um estudo com vocês de um cara chamado Peter Schweitzer. Ele publicou em 2009. Ele separou 2 grupos. Um grupo compartilhava publicamente as metas. Por exemplo, o grupo era de advogados, tá? Então, no caso, um grupo compartilhava que queria estudar mais para serem melhores advogados no futuro. Já o outro grupo mantinha essas metas privadas, não contavam para ninguém. No final do estudo, sabe o que eles descobriram? O pessoal, o grupo que não compartilhou nada, o grupo que ficou em silêncio, foi o que teve mais resultados e que mais estudou. Já o grupo que saiu compartilhando para todo mundo, não fez quase nada. Não aplicou o que falou. Então, o que eles tiraram de conclusão disso, né? Que quando você conta para as pessoas, os seus sonhos, os seus objetivos, é como se o seu cérebro já tivesse uma gratificação antecipada. Você já sente um prazerzinho só de ouvir a pessoa, às vezes, validar o seu sonho, validar o seu objetivo, falar, nossa, que bacana, continue firme. Só por isso você já sente uma gratificação. Só que qual que é o problema disso? O seu cérebro, com essa gratificação, às vezes reduz a sua sensação de urgência e faz com que você não aplique aquilo que você estava falando. É como um foguete. Imagina aí um foguete. Tá lá o foguete, né, na base espacial lá. E em vez de você usar o combustível do foguete para levar até a Lua, você usa o foguete usa o combustível do foguete só para ver o fogo, né? Só para ter aquela emoçãozinha. E o que acontece? Vai faltar gasolina. É a mesma coisa que acontece com a gente. Nós compartilhamos os nossos objetivos e nós temos essa sensação de gratificação antecipada. Então é exatamente isso que a minha tia falou. Quem fala muito, executa pouco. Então, eu tinha essa mania de sair contando para todo mundo quais eram os meus objetivos, os meus sonhos, os meus planos. E aí eu via que aquilo reduzia um pouquinho a minha motivação. E foi aí
que eu aprendi a segunda lição. Silêncio, não conte para ninguém, ou quase ninguém, os seus sonhos. Não conte para ninguém. Claro que é quase impossível não contar para ninguém, até porque no meu caso eu morava com os meus pais e não tinha como não contar para eles, né, que eu estudava para concurso e tal. Mas vocês têm que proteger o sonho de vocês. As 7 chaves. Porque as pessoas não acreditam, às vezes, em nós, que às vezes nós temos sonhos grandes que para elas podem ser impossíveis. Então, é isso mesmo que a Fabi falou. Ó. Sonhos têm que ser muito protegidos, porque facilmente nós o absorvemos como uma verdade já estabelecida. É exatamente isso que eu estou falando. Obrigado aí, Fabi, pelo comentário. Então, a segunda lição para vocês, tá? Silêncio. Não precisa sair contando para todo mundo que você tem o plano de passar em concurso daqui a um tempo. Não precisa sair contando para todo mundo que você quer evoluir o seu corpo na academia. Então, no meu caso, eu não ficava postando todo santo dia lá meus treinos, tal. Eu comecei a postar só depois de alguns anos, em que eu tive uma grande mudança do meu físico, né? Então, fica essa lição para vocês, tá? Que eu acho que é muito válida. Nesse exemplo que eu estava contando para vocês, cara, até para os meus familiares eu contava. Eu estava estudando para concurso. E aí, em vez de o familiar ou amigo me apoiar, falar, pô, eu tô contigo, se precisar de alguma coisa, tô aí. Não. Ficava falando essas coisas. Ah, você vai ficar louco de tanto estudar. Ah, não sei o que. Eu conheço fulano que estudou por anos e não conseguiu passar em nada. Então é por isso que a gente precisa ficar quieto, calar a boca quando a gente começar um novo projeto. Porque até quem está perto da gente às vezes não acredita. Ou às vezes até acredita, mas quer proteger a gente de alguma dor lá no futuro. Então sempre que puder, guarde o seu sonho, fique com ele só no seu coração e não compartilhe com ninguém. Essa é a segunda lição que eu queria passar para vocês. Cara, e agora um assunto de como lidar com as críticas. Como lidar com as críticas. Essa é uma coisa que eu já aplicava na minha vida pessoal, tá? Precisa aprender ali. Pois é, a gente sente essa empolgação, né, de ficar contando para as pessoas. Não tem por que a gente ficar fazendo isso. É legal mesmo quando a gente começa em silêncio e lá no futuro a gente mostra que conseguiu. As pessoas até se espantam. É até engraçada a reação. Inclusive, sabe aquele amigo que veio, que nem deu bola? Alguns meses ele veio me perguntar como que eu fiz. Caraca, velho, a vida dá umas voltas. Eu vou contar pra vocês. É muito engraçado como a vida dá algumas voltas. Mas enfim, sempre que a gente começa algum projeto e começa a falar para as pessoas, nós recebemos alguma crítica. Pode ser construtiva, destrutiva. Esses são os dois tipos de crítica aí, tá? E uma coisa que eu sempre não, mas comecei a praticar depois de um tempo é: ouça, reflita e agradeça. Ouça, reflita e agradeça. Então, por exemplo, eu estou estudando para concurso. E vem alguém e fala: olha, legal que você esteja estudando para concurso, mas tenta aplicar essa técnica aqui, que eu já vi que vários aprovados já utilizaram,
e acho que seria melhor para você na sua jornada. Isso é uma crítica construtiva. A pessoa está querendo fazer você evoluir, né? Então, a crítica construtiva é bacana. Você vai ouvir, vai refletir e vai agradecer. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde, você não vai ficar numa discussão com a pessoa. Apenas agradeça e ali, se caso aquilo se aplique a você, você vai praticar na vida real. Agora, caso não, apenas ignore. Agora, em relação à crítica destrutiva, aquela em que a pessoa vem e fala, não, isso aí nunca vai dar certo. Não, é melhor você desistir porque já vi várias pessoas que tentaram isso e não conseguiram, então você talvez não seja diferente, né? Acho que você deveria seguir por um outro caminho. E aí sabe o que a gente faz com esse tipo de crítica? Ouça, reflita e agradeça. E essa é uma coisa que eu já fazia na minha vida, mas depois eu fui buscar mais a fundo. Vocês sabiam que isso é uma coisa que aplicam no combate ao bullying? Aplicam no combate ao bullying. Isso chama-se concordância desarmante. Você tira todo o poder do agressor. Então, por exemplo, alguém vem falar, nossa, seu tênis é muito feio, cara, muito feio, nossa, ridículo, ridículo. Você vai responder o seguinte pra pessoa, pô, realmente, cara, eu também acho ele esquisito. Você tem alguma sugestão de algum tênis que eu possa comprar? Cara, só com isso, só de você responder assim, você já acabou com a pessoa. Já acabou. O que ela espera de você? Uma reação negativa. Que você comece a gritar com ela, a discutir, enfim. Ela quer que você faça todas essas coisas. E não. Agora que vocês estão assistindo essa live, vocês vão ouvir, refletir e agradecer a pessoa. Pô, obrigado, cara, obrigado. É isso aí. Então, tanto para as críticas construtivas como para as críticas destrutivas, isso é uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida. Eu sempre ouvi a pessoa, o que a pessoa tem a dizer, sempre refleti se aquilo é válido na minha vida, e no final eu agradeci. Pô, obrigado. Obrigado. Mesmo que eu discordasse da pessoa. Então, essa é uma técnica que eu nem sabia que existia, mas realmente existe no combate ao bullying aí. Então, fica pra vocês, tá? Alguém já sabia dessa concordância desarmante aí? Ou é a primeira vez de vocês ouvindo? É, tia, não dá pra dar palco pra doido, não. Você já desarma a pessoa ali, só de você concordar com ela. Chega um cara e fala, nossa, você estuda demais, para com isso. Pô, é verdade, estudo mesmo, acho que eu deveria parar um pouquinho. E não, você vai simplesmente agradecer a pessoa e vai continuar estudando como você estava estudando. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante para vocês aplicarem na vida de vocês. E por fim, pessoal, eu queria falar para as pessoas que não têm apoio dos familiares. Quando eu comecei com esse projeto de concurso público, eu lembro que eu fui falar com os meus pais. Eu sentei com os dois e falei, pai, mãe, eu acho que eu não quero fazer uma faculdade de 5 anos, eu acho que eu quero fazer um tecnólogo de 2 anos
e ao mesmo tempo estudar para concurso público. Pessoal, no momento ali, quando eu falei aquilo, eles ficaram meio... Sabe quando a pessoa te ouve, mas ela tá com medo de você seguir aquele caminho porque é muito diferente do que as outras pessoas fazem? Então, os meus pais inicialmente tiveram uma... como que eu posso dizer para vocês? Eles não concordaram de primeira. Só que o que isso significa, né? Eu não estava entendendo o motivo da falta de apoio ainda. Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscar um cara no YouTube que já teve resultados com o caminho que eu estava seguindo. E cara, todo dia eu colocava esse cara no YouTube. Se eu fosse lavar a louça, se eu fosse arrumar o sofá, a sala, o meu quarto, eu colocava no YouTube da sala pra todo mundo ouvir. Todo mundo que tava... Aí eu ficava ouvindo minha mãe e meu pai, os vídeos desse cara, que eu sempre falo nas lives, que é o Evandro Guedes. Cara, depois de uma semana, meus pais já estavam amando a ideia desse cara, amando a história dele, que realmente é uma história muito bonita. Então, ali, eles entenderam o que eu queria fazer. Então, primeiro, você aceite, entenda o motivo, né, da pessoa não estar te apoiando, porque geralmente quando as pessoas te amam, elas vão te apoiar, vão apoiar os seus sonhos. Mas, quando elas não te apoiam, tem algum motivo por trás. Então, busque entender esse motivo. No caso dos meus pais, eles não entendiam o caminho que eu estava querendo seguir, que era muito diferente do caminho tradicional. Primeiro, entenda o motivo. Segundo, mostre o seu planejamento. Aí eu sentei com os dois, depois dessa semana em que eu fiquei mostrando o vídeo todo santo dia. Aí eu sentei com os dois. Vou fazer um tecnólogo em gestão financeira por 2 anos. Vai ser completamente online. Ou seja, eu não vou precisar gastar o dinheiro de vocês para pagar minha faculdade. Eu mesmo vou bancar com tudo. Além disso, eu não vou ter despesa com transporte. Eu não vou ter despesa com alimentação fora de casa. Então eu expliquei passo a passo o meu tecnólogo, o meu objetivo do tecnólogo. E falei que ao mesmo tempo eu iria estudar para concurso público. E daqui a 2, 3, 4 anos eu estaria preparado para competir em concursos que pagam mais de 5, 6, 7, 8, 9 mil reais por mês. E aí sim eles entenderam, mas depois de eu ter mostrado alguém que fez resultados com esse caminho. Então esse foi o meu segundo passo, né? O primeiro foi entender o motivo e o segundo foi mostrar o meu planejamento. Agora, por fim, aceite que nem sempre você vai ter apoio. Mesmo que a gente sente com nossos pais, entenda o motivo, mostre passo a passo, sempre vai haver aquele caso do pai ou da mãe que nunca acredita no filho e não dá apoio nenhum. Então aceite que nem sempre você terá esse apoio e busque saber de depoimentos de pessoas que passaram pela mesma coisa que você passou. Então é isso, pessoal. Travou? Ou só travou aí, Li? Alguém me responde aí se travou, por favor. Travou, pessoal? Ah, tá ok. Ah, então beleza, deve ter sido aí na sua casa, então, Li. Mas era isso que eu queria falar para as pessoas que não têm apoio dos familiares. Porque essas pessoas realmente não tem como a gente ficar
sem contar os nossos planos e metas, né? Então entenda o motivo da falta de apoio, mostre o seu planejamento e por fim, aceite que nem sempre você terá apoio. Então, esse foi o tema da live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquei muito feliz de trazer esse assunto para vocês. E queria fechar recapitulando essas 3 lições que eu falei para vocês, né? Então, a primeira, as pessoas